Quando uma pessoa vai começar a usar lentes de contato gelatinosas, geralmente o material é o silicone hidrogel. E é normal que a pessoa tenha um pouco de receio para poder manusear essas lentes, para poder colocar a lente, para poder retirar a lente. Isso é normal acontecer. Claro que essa habilidade vai se tornando cada vez maior com a prática. Só que mesmo a pessoa que já usa lente, que já está bem habituada, ela precisa seguir uma rotina. E é essa rotina que eu quero te mostrar aqui hoje. Eu vou te passar 6 orientações para você usar sempre, na hora de colocar as suas lentes de contato gelatinosas. Meu nome é Gilson e eu sou oftalmo aqui em Belo Horizonte. A primeira coisa que a gente precisa falar é o seguinte: existem vários tipos de lente de contato. Por exemplo, lente de contato gelatinosa, lente rígida, lente escleral, lente específica para ceratocone, lente estética, lente terapêutica, que geralmente a gente coloca depois que se faz uma cirurgia refrativa. Isso funciona como se fosse um curativo para a cirurgia, para poder cicatrizar melhor. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que são muitos tipos e o material pode mudar. Cada material é diferente do outro. E de acordo com esse material da lente, algumas você pode jogar fora no mesmo dia, você pode descartar no mesmo dia. Outras você pode usar, por exemplo, por 15 dias até 30 dias. Mas existem algumas orientações específicas para cada tipo. Eu quero falar hoje sobre um tipo bem comum, lente de contato gelatinosa de silicone hidrogel. Esse material é muito bom, a córnea fica muito bem adaptada a esse material, a essa substância, o silicone hidrogel. Mas antes da gente continuar, eu preciso lembrar uma coisa: para avaliar a lente de contato tem que ser médico oftalmologista. Ele que vai saber avaliar corretamente cada caso. O oftalmo vai avaliar sua córnea para saber se você pode ou não usar lente de contato. Tem situações, por exemplo, que a pessoa não pode usar. Tem que fazer uma checagem da curvatura da córnea, que são medidas corneanas, o grau que vai ser usado em cada lente. Tudo isso é muito importante, essa avaliação. E uma coisa também importante é que nem sempre o grau dos óculos vai ser igual ao grau da lente. O oftalmo é que vai avaliar isso. O que eu vou falar aqui hoje serve para esse tipo de lente, a lente de contato gelatinosa. Eu vou te passar orientações sobre como colocar essas lentes. Mas eu quero passar 3 observações importantes antes da gente começar. Primeira coisa, se você for passar maquiagem, é importante colocar as lentes antes e fazer a maquiagem depois. Segundo ponto, a lente ela não vai para trás do olho, ela não vai para a parte de trás do olho. Anatomicamente, isso não tem como acontecer. Aquela estrutura ali chama o saco conjuntival, ele é assim, ele é fechado. E mesmo que a lente suba, a pessoa tem a sensação que a lente subiu, ela para ali, ela não vai para a parte de trás dos olhos, tudo bem? Agora o terceiro ponto, a lente de contato ela fica sobre a córnea e na parte central da córnea não tem vaso sanguíneo, ou seja, todo o oxigênio que essa parte da córnea recebe vem do ar. E na hora que você coloca uma lente de contato sobre a córnea, a gente está interferindo nesse processo. Então, a lente ela tem que estar muito bem limpa para poder exercer bem essa função de forma perfeita. E claro, para não causar nenhum problema. E para fazer essa limpeza, essa higiene, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, tudo bem? Então vamos lá, primeiro ponto, número 1. Antes de manusear a lente, antes de mexer nas lentes, antes de você tocar na lente de contato, você vai lavar bem suas mãos com água e sabão. Tem que lavar bem, isso é muito importante. E aqui um detalhe. Não deixe ficar aquele resto de sabão na pontinha dos dedos. A pessoa lava bem as mãos e fica aquele restinho de sabão. Isso pode causar uma dor terrível no olho, pode incomodar muito, pode acabar ardendo muito os olhos. Então você tem que lavar e tirar todo o excesso de sabão. Agora, na hora de secar, não use toalha. Toalha ou nada que solte essas pluminhas, esses fiapinhos, pedacinhos de tecido. Isso pode ficar grudado nas lentes. E se isso vai para o olho, causa uma irritação muito forte. Então use um lenço descartável, desses unitários, tipo um papel interfolhado. E nem precisa secar totalmente não. Daqui a pouco eu vou explicar por que eu estou falando isso. Por que não precisa secar totalmente. E você vai ver o tanto que é importante a pontinha do dedo ficar molhada. Agora, já com a caixinha da lente nas mãos, se for, por exemplo, uma lente de primeiro uso, você vai pegar aquele recipiente, aquela caixinha e vai balançar essa caixinha para a lente mexer lá dentro. E aí você vai abrir aquela tampinha de plástico, pega a lente e usa a pontinha do seu dedo para isso. É só fazer assim, é só usar a pontinha do dedo para poder conseguir tirar a lente. A lente ela já vem no seu dedo. E se for uma lente que você está usando há alguns dias, abre o estojinho e pega da mesma forma. Aquela solução que estava ali, você vai ter que jogar fora assim que você acabar de colocar a lente. Então isso é um ponto importante também. Você vai desprezar aquela solução que está ali. Não pode reaproveitar.
tirou a lente dali, você joga fora aquela solução. A lente, ela passou a noite inteira nessa solução, então esse líquido não pode mais ser reaproveitado, tem que ser desprezado, tem que jogar fora. Agora então, a lente ela vai estar na pontinha do seu dedo. A gente vai passar para a segunda orientação, para o segundo passo, que vai ser a inspeção da lente. Você vai conferir o formato da lente. Você vai conferir na pontinha do dedo se ela está com o formato correto. Com a outra mão, você vai virar a lente no seu dedo e vai colocar ela virada para cima e vai conferir. Olha a borda da lente. Se estiver tudo certo, as bordas elas vão fazer assim. Ela faz uma curva perfeita, uma curvatura perfeita. Agora, se fizer, por exemplo, como se fosse um vaso, como se a borda ela ficasse fazendo esse movimento, sair para fora, está errado, ela está invertida. E aí, você tem que voltar a lente para a posição correta. Você vai usar também os seus dedos para fazer isso, a pontinha dos dedos. Na hora desse manuseio, tenta evitar que isso aconteça, porque pode estragar a lente a longo prazo. Se a lente estiver no formato correto, você vai passar para o próximo passo, que é de colocar essa lente no olho. Número 3 agora. Para isso, você vai ficar de frente para o espelho e nessa hora você vai molhar um pouquinho a ponta do dedo indicador da mão que você tem dominância. E para molhar, encosta na solução que está dentro do estojinho. Não usa água de torneira, usa a própria solução. Agora, para que tem que molhar a ponta do dedo? Quando o seu dedo está bem molhado, a lente fica grudada e ela não cai. E isso vai fazer toda a diferença para poder não deixar a lente cair. A lente não vai cair nesses casos. Ou seja, então você vai estar com a lente na pontinha do seu dedo indicador, da sua mão dominante, no meu caso é a mão direita, e agora você vai para o quarto item. Você vai segurar as suas pálpebras, você vai travar as pálpebras com a sua mão esquerda, a sua mão não dominante. Você vai passar por cima da cabeça e vai segurar com os seus dedos a pálpebra superior do seu olho direito. Você pode começar por qualquer olho, desde que seja a lente correspondente a esse olho, claro. Mas por que eu oriento a começar pelo lado direito? Porque mais ou menos 70% da população tem dominância com o olho direito, pelo lado direito. Então a gente começa com o olho melhor. Mas mesmo assim, geralmente, a gente começa pelo direito, até para criar um hábito, para criar uma rotina, para transformar aquilo numa sequência. É uma rotina mesmo. Tanto para colocar quanto para retirar as lentes. Então sempre direito e esquerdo. Então você está segurando a pálpebra superior, a lente está na pontinha do seu dedo, você vai usar esse dedo para poder puxar para baixo. A pálpebra inferior é o dedo do meio. Agora, quando sua pálpebra estiver bem abertinha, seu olho bem aberto, você vai colocar a lente. No começo, se você preferir, olhe um pouquinho de lado. Você pode até virar os olhos um pouquinho para o lado ou para a diagonal assim. Tem gente que prefere fazer isso quando está começando a acostumar a colocar. Depois que já está no olho, você vai ajeitar a lente para ela poder ir para a córnea de uma forma correta. Se for o caso, pisca um pouquinho para poder ajustar a lente. É só piscar, vai piscando devagarinho que ela vai acomodando de uma forma correta. Se você abrir os olhos e der uma bolinha de ar debaixo da lente, use o dedo indicador bem de leve para poder massagear a pálpebra. E você vai saber se isso acontecer se der um brilho estranho. Isso é fácil, é bem perceptível. Tudo bem? No primeiro dia, para colocar a lente, você pode ficar às vezes 10, 20 minutos tentando. Depois, você vai ficar craque nisso. É questão de hábito. É com o tempo mesmo. É a famosa curva de aprendizado. Agora, quem quiser saber mais orientações sobre córnea, lente de contato, sobre essa rotina com as lentes, vai no meu Instagram. Todo dia eu deixo muita orientação sobre esse assunto, me segue lá. E para quem gostar de Instagram, vai lá e confere o meu. Todo dia eu deixo alguma orientação ligada à medicina, saúde, nutrição, tudo que tiver alguma ligação com os nossos olhos e com a nossa visão, eu deixo lá no Instagram. E acompanha também os stories. Muitas perguntas que as pessoas me fazem, eu gosto de responder através dos stories. Às vezes, eu estou saindo do consultório, eu dou uma olhada rápida no Instagram, no YouTube, eu vejo alguma pergunta que eu consiga ajudar e faço uma gravação, ali mesmo, uma gravação nos stories. E muitas vezes, dentro do carro mesmo. Aí eu deixo a resposta ali nos stories ou até mesmo em forma de reels. Enfim, acaba que ajuda muitas pessoas. E ao invés de responder só uma pessoa, eu faço de uma forma que várias pessoas possam ter acesso. Então, eu uso muito. Agora eu vou passar para a orientação número 5. Durante o período que você estiver de lente, é muito importante você usar um colírio lubrificante. Com os meus pacientes de lente de contato, eu sempre prescrevo colírios lubrificantes. É bom usar sim. Evita o ressecamento, evita o desconforto, dá mais tranquilidade para a pessoa poder ficar mais tempo com a lente. Isso é muito importante. Muita gente me pergunta se soro fisiológico e água boricada podem ser usados. A resposta é não, não podem. Esses produtos não servem nem para lubrificar os olhos e nem para limpeza das lentes. Então não use nenhum dos dois, porque isso pode causar uma contaminação, tudo bem?
Conversa sempre com o seu oftalmo para ele te orientar quais colírios você pode usar. E mais uma coisa, se ao longo do dia acontecer, por exemplo, de algum cisco cair nos seus olhos, não fica disputando com a lente. Eu sempre falo isso. Se você está sentindo que está arranhando, mesmo usando o colírio, tira a lente, retira essas lentes. Pode ser que esse cisquinho ele ficou grudado na parte de dentro da lente. Então tira, lava as lentes de forma bem delicada e coloca de novo. Eu sempre falo isso. Não fica disputando com a lente. Caiu um cisquinho e não resolveu com o lubrificante, tira a lente, faz a limpeza dela. Tira, limpa e coloca ela de novo. Agora, a última orientação. Essa vale para esse tipo de lente que a gente está falando aqui hoje. Tem que ser seguido. Esse tipo de lente de contato tem que ser retirado todo dia antes de dormir. Tem que retirar as lentes, não pode dormir com elas. Esse tipo de lente a pessoa não pode dormir com ela. Tira sempre quando estiver em casa. Passou o dia trabalhando na escola, na faculdade, chega em casa, tira e fica de óculos. E o ideal é não ficar mais do que 10 horas no máximo, 10 horas de lente. E uma das principais causas de vermelhidão ocular crônica, ou seja, é aquele olho vermelho, fica irritado, a pessoa sente aquele incômodo, aquela areia que fica o tempo todo e que muitas vezes não melhora, é o uso incorreto das lentes de contato. Conversa sempre com a gente. Lente de contato é uma maravilha, mas tem que ser bem feito, como tudo na vida. Tudo bem? Ok? Ficou claro? E depois eu quero passar também orientações sobre como lavar e como retirar as lentes de contato. Tudo bem? Tem que seguir todo esse passo a passo. Seguindo isso, a chance de complicação é muito pequena. Mas se no seu dia a dia teve dúvida, volta lá, conversa com o seu médico, conversa com ele, pede mais orientações para que você possa seguir toda a rotina de uma forma correta. Se tem dúvida, deixa tudo anotado para conversar com o médico. Tem que ficar muito claro, tem que ficar muito bem explicado. Eu falo muito isso para os meus pacientes. Eu estou aqui na clínica praticamente todo dia. Aconteceu uma coisa grave que não dá para esperar, vem que eu olho. O máximo que vai acontecer é ter que esperar um pouquinho, mas eu sempre atendo a pessoa, eu sempre olho a pessoa. Paciente que usa lente de contato não pode ficar na mão. Isso é muito importante, a pessoa tem que ser bem atendida, a pessoa tem que ser vista, ela não pode ficar esperando. E eu acho que é isso. Siga exatamente todo esse passo a passo. Tem que virar uma rotina sua com as lentes. Tudo bem? Ficou claro tudo isso? Grande abraço!